Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei e eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que durante esses momentos lá, nessas conversas, eu presenciei
E eu queria que vocês ouvissem também. Depois que eu ouvi essa história, eu peguei meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes minha passagem pelo Xingu durante esses dias. Eu vou vir aqui falar um pouco sobre tudo, né? Mas antes de eu falar, eu gostaria de mostrar para vocês um relato bem interessante que dá pra se divertir e fazer uma graninha extra. nessas conversas, a plataforma de eu jogos que eu presenciei. indico. Se você ainda não... Eu queria que vocês não ouvissem tiver também. cadastro, Depois que eu ouvi mas essa agora história, eu vou te dar eu peguei R$20 meu telefone e voltei lá para gravar. Escuta aí, é do César. Ele é um médico que decidiu, né, trabalhar e viver lá apoiando, ajudando os indígenas dessa aldeia do Alto do Xingu que eu fui, onde acontece o Quarupi, que é um festival maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais, mas escuta o relato dele. Oi, gente, vocês estão acompanhando aí nas redes